Capítulo 6. Perder o corpo, perder o self. Sherry entrou no consultório, ombros caídos, o queixo quase encostado no peito. Antes mesmo que trocássemos qualquer palavra, o seu corpo já me dizia que ela estava com medo de enfrentar o mundo. Também notei que as mangas da blusa só cobriam parte das cicatrizes dos antebraços. Depois de se sentar, ela contou num tom agudo e sem expressão, que não conseguia parar de futucar a pele dos braços e do peito. A mãe de Sherry fora responsável por um lar social, e a casa com frequência abrigava até 15 crianças desconhecidas, desordeiras, assustadas e assustadoras, que desapareciam da mesma maneira como haviam chegado. Ela crescera cuidando dessas crianças transitórias, sentindo que não havia lugar para ela e suas necessidades. Eu sabia que não era desejada, ela disse. Não sei bem quando foi que percebi, mas pensei nas coisas que minha mãe me dizia e os sinais estavam sempre presentes. Ela vivia falando. Sabe, acho que você não pertence a essa família. Acho que nos entregaram um bebê errado. E ela dizia isso com um sorriso, mas como se sabe, as pessoas muitas vezes fingem estar brincando quando dizem uma coisa a sério. No decorrer dos anos, nossa equipe de pesquisa tinha verificado repetidas vezes que um histórico de agressões emocionais e desatenção pode ser tão prejudicial quanto maus tratos físicos ou abuso sexual. Sherry era um exemplo vivo. Não ser visto, não ser conhecido e não ter onde se sentir em segurança é ruim em qualquer idade. Porém, particularmente destrutivo no caso de crianças que ainda procuram um lugar no mundo. Sherry havia completado o ensino médio, mas agora exercia uma função sem graça no escritório. Morava sozinha com seus gatos e não tinha amigos próximos. Quando lhe perguntei sobre namoro, contou que seu único, entre aspas, relacionamento fora com um homem que a sequestrara quando ela estava em Nova Orleans, numa excursão de férias do colégio. Ele a manteve em cárcere privado e a estuprou várias vezes durante 5 dias. Sherry se lembrava de ter ficado encolhida, aterrorizada e paralisada durante a maior parte do tempo, até compreender que poderia ir embora. Ela fugiu simplesmente abrindo a porta da casa enquanto ele estava no banheiro. Quando ligou a cobrar para a mãe, esta se recusou a receber a chamada. Sherry, por fim, conseguiu voltar para casa com a ajuda de um abrigo para vítimas de violência doméstica. Sherry começara a ferir o próprio corpo, porque lhe proporcionava certo alívio à sensação de apatia. As sensações físicas faziam com que se sentisse mais viva, porém lhe causavam ao mesmo tempo profunda vergonha. Ela sabia que estava viciada nesses atos, mas não conseguia parar. Antes de me consultar, havia procurado muitos profissionais de saúde mental e fora interrogada várias vezes sobre o seu, entre aspas, comportamento suicida. Além disso, tinha sido submetida a hospitalização involuntária por um psiquiatra que se recusou a tratá-la, a menos que ela prometesse que nunca mais voltaria a se ferir. Minha experiência, porém, mostrava que pacientes que se cortam, se ferem, raramente são suicidas. Estão apenas tentando se sentir melhor da única maneira que conhecem. Muitas pessoas têm dificuldade em compreender esses gestos. Como se viu no capítulo anterior, a reação mais comum ao sofrimento consiste em procurar pessoas de quem gostamos e nas quais confiamos para que nos ajudem e nos deem coragem para ir em frente. Podemos também nos acalmar com a prática de uma atividade física, como andar de bicicleta ou frequentar uma academia. Começamos a aprender esses meios de regular os sentimentos. Da primeira vez que alguém nos alimenta, quando temos fome, nos cobre quando temos frio ou nos embala quando estamos com dor ou amedrontados. No entanto, se ninguém nunca o olhou com uma expressão amorosa ou sorriu ao vê-lo, se ninguém nunca correu para ajudá-lo e, pelo contrário, se disse, pare de chorar ou vou lhe dar um bom motivo para isso, você vai precisar descobrir outros meios para se cuidar. E é provável que venha experimentar qualquer coisa. Drogas, álcool, compulsão alimentar, automutilação, que ofereça algum alívio. Embora Sherry comparecesse às consultas
e respondesse a minhas perguntas com muita sinceridade. Eu não sentia que estávamos estabelecendo a conexão vital necessária para o êxito da terapia. Surpreso com seu nível de paralisação e tensão, sugeri que procurasse Liz, uma massoterapeuta com quem eu já trabalhara. Na primeira sessão, Liz lhe pediu para que se deitasse na mesa de massagem. Foi até a outra extremidade da maca e, com suavidade, segurou seus pés. Deitada, de olhos fechados, Sherry gritou de repente em pânico: "Onde você está?" De alguma forma, ela perdera o contato com Liz, que segurava seus pés. Sherry foi uma das primeiras pacientes em quem testemunhei a extrema desconexão do corpo, experimentada por muitas pessoas com histórico de trauma e desatenção. Descobri que minha formação profissional, com foco na compreensão e no insight, tinha praticamente ignorado a relevância do corpo vivo, da respiração nesse corpo, a base de todos nós. Ela sabia que se ferir era um ato destrutivo, relacionado à desatenção com que a mãe a tratara, mas compreender a fonte do impulso não fazia diferença alguma para ajudar a controlá-lo. A perda do corpo. Uma vez alertado para isso, impressionou-me ouvir de muitos pacientes que eles não conseguiam sentir áreas inteiras do corpo. Às vezes eu lhes pedia que fechassem os olhos e me dissessem o que eu havia depositado em suas mãos. Chave de carro, moeda de 25 centavos, abridor de latas, não importa. Com frequência, eles não tinham ideia do que estavam segurando. Suas percepções sensoriais simplesmente não funcionavam. Conversei sobre o assunto com meu amigo Alexander McFarlane, na Austrália, que observara o mesmo fenômeno. Lá de seu laboratório em Adelaide, ele refletira: como é que sabemos, sem olhar, que estamos segurando uma chave de carro? Reconhecer um objeto na palma da sua mão exige perceber sua forma, peso, temperatura, textura, posição. Cada uma dessas experiências sensoriais é transmitida para uma diferente parte do cérebro, que a seguir tende a integrá-las em uma única percepção. McFarlane descobriu que vítimas de transtorno de estresse pós-traumático costumam ter dificuldades para concatenar todos esses elementos. Quando nossos sentidos ficam abafados, deixamos de nos sentir plenamente vivos. No artigo intitulado What is an Emotion? O que é uma emoção? De 1884, William James, o pai da psicologia americana, relatou um caso de, entre aspas, insensibilidade sensorial numa mulher que entrevistou. Eu não tenho sensações humanas, ela disse na época. Estou cercada por tudo que pode tornar a vida feliz e agradável. Entretanto, me falta a capacidade de deleite e sentimento. É como se todos os meus sentidos, todas as partes do meu ser estivessem separadas de mim e não pudessem me proporcionar sensação alguma. Parece-me que essa impossibilidade decorre de um vazio que eu percebo na frente da cabeça e se deve à diminuição da sensibilidade em toda a superfície do meu corpo, uma vez que parece que nunca alcanço de fato os objetos que eu toco. Essas coisas teriam pouca importância, não fosse sua aterradora consequência, que é a impossibilidade de qualquer outro tipo de sensação e de qualquer espécie de prazer, muito embora a necessidade e o desejo que tenho dessas sensações e desse prazer tornem minha vida uma tortura incompreensível. Essa reação ao trauma levanta uma pergunta importante. Como pessoas traumatizadas podem aprender a incorporar experiências sensoriais comuns, de modo a viver com o fluxo natural de sensações e se sentirem seguras e completas em seu corpo? Como sabemos que estamos vivos? Os primeiros estudos com neuroimagens de vítimas de trauma eram na maioria semelhantes àqueles examinados no capítulo 3. Concentravam-se na reação dos pacientes a lembranças específicas do trauma. Então, em 2004, minha colega Ruth Lenius, que fez as tomografias do cérebro de Stan e Uth Lawrence, formulou uma nova pergunta.
O que é que acontece no cérebro de sobreviventes de trauma quando não estão pensando no passado? Os estudos da doutora Leniel sobre o cérebro em ponto morto, o circuito funcional cerebral, conhecido como estado de descanso, rest state ou default mode network, abriram um novo capítulo na compreensão de como o trauma afeta a autoconsciência, em especial a autoconsciência sensorial. A doutora Leniels recrutou um grupo de 16 canadenses, entre aspas, normais, que se submeteram a tomografias cerebrais no momento em que não pensavam em nada em particular. Não é fácil para ninguém fazer isso, pois quando estamos acordados, nosso cérebro funciona o tempo todo. Mas Ruth lhes pediu que concentrassem a atenção na respiração e tentassem esvaziar a mente o máximo possível. Depois repetiu o mesmo experimento com 18 pessoas que tinham um histórico de abusos crônicos graves na infância. O que o seu cérebro faz quando você não está pensando em nada em especial? Você acaba prestando atenção em si mesmo. O estado de descanso ativa as áreas cerebrais que colaboram para criar o seu senso de self. Analisando as tomografias dos participantes normais do estudo, Ruth encontrou a ativação de regiões de DMN, o estado de descanso já descrita por outros pesquisadores. Costumo chamá-la de moicano da autoconsciência, estruturas da linha média do cérebro, que partindo de um ponto logo acima dos olhos, correm pelo centro do cérebro até a nuca. Todas essas estruturas mediais estão envolvidas nesse nosso senso de self. A maior região brilhante no fundo do cérebro é o cingulado posterior, que nos proporciona uma sensação física de onde estamos, é o nosso GPS interno. Esse cingulado tem uma ligação estreita com o córtex pré-frontal medial, CPFM, a torre de vigia examinada no capítulo 4. Essa conexão não aparece na tomografia porque a fMRI não tem como medi-la. Está ligada também a áreas cerebrais que registram sensações provenientes do resto do corpo. A ínsula, que transmite mensagens das vísceras aos centros emocionais. Os lobos parietais, que integram informações sensoriais. E o cingulado anterior, que coordena emoções e pensamento. Todas essas áreas contribuem para a consciência. O contraste desses exames com as tomografias dos 18 pacientes crônicos de TPT com histórico de trauma grave na infância foi notável. Era quase nula a ativação de qualquer uma dessas áreas cerebrais ligadas à consciência do self. O córtex pré-frontal medial, o cingulado anterior, o córtex parietal e a ínsula não apresentavam nenhuma iluminação, nenhuma ativação. A única área que mostrava uma débil ativação era o cingulado posterior, responsável pela orientação básica no espaço. Só podia haver uma explicação para esses resultados. Em resposta ao trauma em si e para enfrentar o medo que persistia tanto tempo depois, eles haviam aprendido a bloquear essas áreas cerebrais que transmitem sensações e emoções viscerais que acompanham e definem o terror. No entanto, na vida cotidiana, essas mesmas áreas cerebrais são responsáveis por registrar todo o leque de emoções e sensações que fundamentam a nossa autoconsciência, a nossa percepção de quem somos. Então testemunhávamos ali uma trágica adaptação. Num esforço para enxotar sensações aterrorizadoras, aqueles pacientes também abriam mão da capacidade de se sentirem plenamente vivos. O desaparecimento da ativação pré-frontal medial poderia explicar o motivo pelo qual tantos traumatizados perdem o senso de propósito e direção. Quando comecei a atender esses pacientes, eu me surpreendia pela frequência com que eles me pediam orientação sobre coisas muito triviais. Depois, raramente seguiam minhas instruções. Agora eu compreendia que a relação deles com sua realidade interior estava severamente prejudicada. Como podiam tomar decisões ou pôr em prática qualquer plano se não eram capazes de definir o que é que desejavam, ou, para ser mais preciso, o que as sensações de seus corpos, a base de todas as emoções, estavam tentando lhes dizer? Às vezes, a ausência de autoconsciência
em vítimas de trauma crônico na infância é tamanha que elas não conseguem se reconhecer num espelho. Tomografias cerebrais mostram que isso não resulta de uma mera desatenção. As estruturas responsáveis pelo autorreconhecimento podem estar fora de ação, junto com aquelas estruturas que se relacionam com a percepção do self. Quando Ruth Lenius me mostrou seu estudo, recordei uma frase que eu vi no ensino médio. Consta que, falando sobre a alavanca, o matemático Arquimedes teria dito: "Dê-me um ponto de apoio e eu levantaria o mundo." Ou como disse Moshe Feldenkrais, o grande pioneiro da terapia corporal no século XX, você não pode fazer o que deseja até saber o que está fazendo. As implicações são claras. Para se sentir presente, você tem de saber onde está e ter ciência do que está acontecendo com você. Se o seu sistema de autopercepção enguiça, então precisamos encontrar meios de consertá-lo. O sistema de autopercepção. Foi impressionante constatar como a massoterapia beneficiou Cherry. Ela se sentiu mais relaxada e ousada no dia a dia. Também passou a se abrir mais comigo. Comprometeu-se de verdade com a terapia, mostrando uma curiosidade genuína em relação ao seu comportamento, suas ideias e sentimentos. Conseguiu parar de se ferir e, quando chegou o verão, ao anoitecer de sua varanda, começou a conversar com os vizinhos. Até começou a cantar no coral de uma igreja, uma maravilhosa experiência de sincronia grupal. Foi mais ou menos nessa época que conheci Antônio Damasio, num pequeno centro de estudos organizado por Dan Schechter, catedrático do Departamento de Psicologia de Harvard. Numa série de livros e artigos científicos brilhantes, Damasio esclarecia a relação entre estados físicos, emoções e sobrevivência. Neurologista que já havia tratado de centenas de pessoas com lesões cerebrais variadas, Damasio estava fascinado pela consciência e pela identificação das áreas do cérebro necessárias para uma pessoa saber como se sente. Dedicou a carreira ao mapeamento das áreas reservadas à experiência do eu. Para mim, seu livro mais importante é O Mistério da Consciência, do Corpo e das Emoções ao Conhecimento de Si. E relê-lo foi uma revelação. Ele começa destacando a profunda cisão entre a percepção do self e a vida sensorial do corpo. Como explica de maneira quase poética. Às vezes usamos a mente não para descobrir fatos, mas para encobri-los. Uma das coisas que a mente encobre com mais eficiência é o corpo, nosso próprio corpo, e com isso me refiro ao seu íntimo, seu interior, como um véu posto sobre a pele, para assegurar o recato, porém não em demasia. A tela parcialmente remove da mente os estados interiores do corpo, aqueles que constituem o fluxo da vida enquanto ela segue em seu dia a dia. Em seguida, ele explica como essa tela, entre aspas, pode atuar em nosso favor, ao nos permitir cuidar de problemas prementes no mundo exterior. No entanto, há um preço. Ela tende a nos impedir de percebermos a possível origem e a natureza do que denominamos self. Baseando-se no trabalho centenário de William James, século XIX, Damasio afirma que o cerne de nossa autoconsciência reside nas sensações físicas que transmitem os estados internos do corpo. Abre aspas. Os sentimentos primordiais proporcionam uma experiência direta de nosso corpo vivo, sem palavras, sem adornos e ligada tão somente à pura existência. Esses sentimentos primordiais refletem o estado corrente do corpo em várias dimensões, na escala que vai da dor ao prazer, e se originam no nível do tronco cerebral, não no córtex cerebral. Todos os sentimentos de emoções são variações musicais complexas de sentimentos primordiais, fecha aspas. O mundo sensorial começa a se formar antes mesmo do nascimento. No útero, sentimos o líquido amniótico na pele. Ouvimos os débeis sons da corrente sanguínea e de um trato digestório em ação. Rolamos e nos reviramos com os movimentos da mãe. Depois do nascimento, as sensações físicas definem nosso relacionamento conosco e com o ambiente.
Nós começamos sendo umidade, fome, saciedade, sono. Uma cacofonia de imagens e sons incompreensíveis pressiona nosso incipiente sistema nervoso. Mesmo depois que adquirimos consciência e linguagem, o sistema sensório corporal proporciona um retorno crucial para nosso estado de momento a momento. Seu zumbido constante comunica alterações nas vísceras e nos músculos do rosto, nos músculos do torso, das pernas, dos braços, que indicam dor ou bem-estar, bem como impulsos como fome e excitação sexual. O que acontece também ao redor também afeta nossas sensações físicas. Ver uma pessoa que reconhecemos, ouvir determinados sons, uma música, uma sirene, ou perceber uma alteração de temperatura, tudo isso modifica o nosso foco de atenção. E sem que tenhamos consciência, molda nossos pensamentos e ações subsequentes. Como vimos, cabe ao cérebro monitorar e avaliar o tempo todo aquilo que acontece dentro de nós e à nossa volta. Essas avaliações são transmitidas por mensagens químicas na corrente sanguínea e por mensagens elétricas nos nossos nervos, causando alterações sutis ou substanciais em todo o corpo e no cérebro. As regiões subcorticais do cérebro são eficientíssimas na regulagem da respiração, do ritmo cardíaco, da digestão, da secreção hormonal e do sistema imunológico. Contudo, esses sistemas podem ficar sobrecarregados se confrontados com uma ameaça contínua ou mesmo com a impressão de uma ameaça, o que explica o sem número de problemas físicos que os pesquisadores têm documentado em vítimas de trauma. No entanto, o self consciente também desempenha um papel vital na manutenção do nosso equilíbrio interior. Para que o corpo fique em segurança, precisamos registrar as sensações físicas e agir de acordo com elas. Perceber que estamos com frio nos impele a vestir um agasalho. Sentir fome ou tontura informa que o nível de açúcar no sangue está baixo e nos incita a comer alguma coisa. A pressão da bexiga cheia nos leva ao banheiro. Damasio observa que todas as estruturas cerebrais que registram sensações de fundo localizam-se perto de áreas que controlam funções de manutenção básicas, como a respiração, o apetite, a excreção e os ciclos de sono e vigília. Abre aspas. Isso acontece porque as consequências de ter emoção e atenção se relacionam totalmente ao trabalho fundamental de gerir a vida no interior do organismo. Enquanto, por outro lado, não é possível gerir a vida e manter o equilíbrio homeostático sem dados sobre o estado atual do corpo propriamente dito do organismo. Fecha aspas. Damasio se refere a essas áreas de manutenção do cérebro como o proto-self, pois criam o conhecimento mudo que está por trás da percepção consciente do self. O self ameaçado. No ano 2000, Damasio e colaboradores publicaram um artigo na revista Science, a mais relevante publicação científica do mundo, afirmando que reviver uma forte emoção negativa causa mudanças importantes nas regiões cerebrais que recebem sinais nervosos dos músculos, dos intestinos e da pele, áreas cruciais para regular funções corporais básicas. As tomografias cerebrais feitas por sua equipe demonstraram que recordar um episódio passado carregado de emoção nos leva a reviver as sensações viscerais experimentadas por ocasião do evento original. Cada tipo de emoção produzia um padrão característico diferente dos demais. Por exemplo, uma determinada parte do tronco encefálico se mostrava ativa na tristeza e na fúria, mas não na felicidade ou no medo. Todas essas regiões cerebrais ficam sob o sistema límbico, a que atribuímos tradicionalmente as emoções. E, no entanto, admitimos o envolvimento delas toda vez que usamos expressões comuns que ligam emoções fortes ao corpo, como "você me dá nojo" ou "aquilo me deixou arrepiado", "fiquei sem fala", "fiquei com o coração apertado", ou ainda "ele me fez ficar de cabelo em pé". O elementar sistema do self no tronco encefálico e no sistema límbico
é ativado energicamente quando as pessoas se veem diante da ameaça de aniquilamento, o que tem como resultado uma sensação avassaladora de medo e terror, acompanhada de intenso estímulo fisiológico. Para os que estão revivendo um trauma, nada faz sentido. Sentem-se presos numa situação de vida ou morte, um estado de medo paralisante ou de raiva cega. A mente e o corpo ficam o tempo todo estimulados, como se corressem um perigo iminente. Eles têm sobressaltos em reação aos mais leves ruídos. Pequenas contrariedades os irritam. O sono se mostra cronicamente perturbado. E com frequência a comida deixa de lhes proporcionar prazer. Por sua vez, isso pode desencadear tentativas desesperadas de bloquear essas sensações, mediante o congelamento e a dissociação. Como as pessoas recuperam o controle quando seus cérebros animais estão ocupados numa luta pela sobrevivência? Se o que acontece nas profundezas de nossos cérebros animais determina o que sentimos, e se as nossas sensações são orquestradas por estruturas cerebrais subcorticais inconscientes, qual é o nível de controle que temos realmente sobre essas sensações? Agência, você no controle de sua vida. Agência é um nome técnico para a sensação de efetivamente tomar conta da própria vida. Sabemos em que pé estamos, sabemos que temos voz ativa em relação ao que nos acontece, que contamos com alguma capacidade de moldar nossas circunstâncias. Os veteranos que desferiam murros nas divisórias da AV, Associação de Veteranos, estavam tentando afirmar sua agência, fazer com que alguma coisa acontecesse. Entretanto, acabávamos se sentindo mais impotentes ainda, e muitos deles, antes cheios de autoconfiança, se sentiam presos num ciclo que ia da atividade frenética à imobilidade. A agência começa com aquilo que os neurocientistas chamam de interocepção, a percepção de sutis sensações sensoriais com base no corpo. Quanto maior essa percepção, maior a possibilidade de você controlar sua vida. Saber o que sentimos é o primeiro passo para saber por que sentimos. Se estivermos conscientes das mudanças constantes no nosso ambiente interno e no ambiente externo, podemos mobilizar recursos para administrá-las. No entanto, só podemos dar conta da tarefa se nossa torre de vigia, o córtex pré-frontal medial, aprender a observar o que acontece dentro de nós. É por isso que a prática da atenção plena, que fortalece o córtex pré-frontal medial, é fundamental para a recuperação do trauma. Depois que assisti o maravilhoso filme A Marcha dos Pinguins, pensei um bocado em alguns dos meus pacientes. Os pinguins são estoicos e afetuosos, e é trágico saber que, desde tempos imemoriais, eles se deslocam 110 quilômetros, desde o litoral até o interior da Antártida, suportam agruras indizíveis para chegar à área de procriação, perdem vários ovos viáveis devido às intempéries e depois, famintos, arrastam-se de volta para o oceano. Se os pinguins tivessem nossos lobos frontais, usariam suas pequeninas nadadeiras para construir iglus, criariam uma melhor divisão de trabalho e organizariam de outra forma seus suprimentos de alimentos. Muitos pacientes meus sobreviveram ao trauma, graças a uma imensa coragem e persistência, só para incorrer nos mesmos tipos de problemas. O trauma lhes bloqueou a bússola interna e lhes roubou a imaginação de que precisariam para criar algo melhor. A neurociência da identidade individual e da agência justifica os tipos de terapias somáticas criadas por meus amigos Peter Levine e Pat Ogden. Veremos essas e outras abordagens sensório-motoras com mais detalhes na parte 5. Mas, em essência, elas têm 3 objetivos. 1. Extrair as informações sensoriais bloqueadas e congeladas pelo trauma. 2. Ajudar os pacientes a proteger, em vez de suprimir, as energias liberadas por essa experiência interior. E 3. Completar as ações físicas autopreservadoras cerceadas quando o terror as deteve, aprisionou ou imobilizou.
Nossas sensações viscerais sinalizam o que é seguro, ameaçador ou o que garante sustento à vida. Ainda que não possamos explicar direito por que é que experimentamos determinadas sensações. Os sentidos continuam a nos enviar mensagens sutis sobre as necessidades do nosso organismo. As sensações viscerais ainda nos ajudam a avaliar o que é que acontece à nossa volta. Advertem que o sujeito que se aproxima parece perigoso, mas também transmitem a sensação de que o cômodo voltado para o oeste, cercado de flores, nos deixa mais serenos e tranquilos. Se você tem uma boa conexão com as suas sensações interiores e confia que elas lhe enviam informações corretas, você se sentirá dono do seu corpo, das suas sensações e do seu self. As vítimas de trauma, no entanto, se sentem cronicamente inseguras dentro do próprio corpo. O passado está vivo, mas na forma de um desconforto interior corrosivo. O corpo desses indivíduos é bombardeado o tempo todo por sinais viscerais de alerta. E numa tentativa de controlar tais processos, eles se tornam peritos em ignorar as sensações viscerais e entorpecer a percepção do que está sendo encenado dentro deles. Aprendem a se esconder de si mesmos. Quanto mais as pessoas tentam rejeitar e ignorar os sinais interiores de alerta, mais esses sinais assumem o comando e as deixam desnorteadas, confusas e envergonhadas. As pessoas que não conseguem observar com tranquilidade o que acontece dentro delas tornam-se propensas a reagir a qualquer mudança sensorial, bloqueando-se ou entrando em pânico. Passam a temer o próprio medo. Sabemos hoje que os sintomas de pânico são duradouros, sobretudo porque o indivíduo teme as sensações físicas associadas a ataques de pânico. O ataque pode ser provocado por algo que ele sabe que é irracional. Porém, o medo faz essas sensações físicas aumentarem e se transformarem numa emergência intensa. Expressões como morto de medo ou se borrar de medo, entrar em colapso e entorpecer-se descrevem com exatidão os efeitos do terror e do trauma. Descrevem o fundamento visceral dessas sensações. A experiência do medo deriva de respostas muito primitivas a uma ameaça, da qual, por algum motivo, não há escapatória. A vida da pessoa continuará subjugada ao medo, até aquela experiência visceral mudar. O preço de ignorar ou distorcer as mensagens do corpo é tornar-se incapaz de detectar o que é verdadeiramente perigoso ou nocivo e, por outro lado, o que é seguro ou propício. A autorregulação depende de um relacionamento amistoso com o corpo. Caso contrário, a pessoa terá de depender de uma regulação externa, medicação, drogas como o álcool, de apoio constante ou de uma obediência compulsiva aos desejos alheios. Muitos dos meus pacientes respondem ao estresse não ao identificá-lo e nomeá-lo, mas desenvolvendo enxaquecas ou ataques de asma. Sandy, uma enfermeira de meia idade, contou que quando era criança, se sentia aterrorizada, solitária e invisível para seus pais alcoólatras. Lidava com essa invisibilidade, mostrando deferência para com todas as pessoas de quem dependia, inclusive eu, seu terapeuta. Sempre que o marido fazia um comentário depreciativo sobre ela, ela sofria um ataque de asma. Quando notava que não conseguia mais respirar, era tarde demais para que o inalador fizesse efeito e ela precisava ser levada ao pronto-socorro. Reprimir nossos pedidos de socorro interiores não impede que os hormônios do estresse mobilizem o corpo. Embora Sandy tivesse aprendido a ignorar seus problemas de relacionamento e a bloquear os sinais físicos de sofrimento, eles apareciam na forma de sintomas que exigiam sua atenção. A terapia se concentrou em identificar o elo entre suas sensações físicas e suas emoções. E eu também lhe recomendei fazer aulas de kickboxing. Durante os 3 anos em que foi minha paciente, ela não foi uma única vez ao pronto-socorro. Sintomas somáticos, sem causa física clara, são mais do que comuns em crianças e adultos traumatizados. Entre eles, contam-se dor crônica nas costas e no pescoço, fibromialgia, enxaqueca, problemas gastrointestinais,
síndrome do cólon irritável, fadiga crônica, algumas formas de asma. O índice de asma em crianças traumatizadas é 50 vezes maior do que entre crianças não traumatizadas. De acordo com estudos, muitas crianças e adultos vitimados por crises fatais de asma não sabiam que tinham problemas respiratórios antes das crises. Alexitimia, ausência de palavras para sensações. Uma de minhas tias, viúva, com um doloroso histórico de trauma, tornou-se avó honorária dos meus filhos. Fazia-nos visitas frequentes, marcadas por muitas atividades. Costurava cortinas, organizava armários da cozinha, consertava roupas das crianças. E pouquíssima conversa. Estava sempre querendo agradar, mas era difícil perceber do que é que ela gostava. Depois de vários dias de troca de amenidades, a conversa chegava ao fim e eu precisava me esforçar para preencher aqueles longos silêncios. No dia da sua partida, eu a levava ao aeroporto e ela me dava um abraço de despedida bem rígido e lágrimas rolavam pelo seu rosto. Sem qualquer traço de ironia, ela dizia que o vento frio no aeroporto internacional Logan fazia seus olhos marejarem. Seu corpo sentia tristeza que a mente não conseguia registrar. Ela estava deixando nossa jovem família, seus parentes vivos mais próximos. Os psiquiatras batizaram esse fenômeno de alexitimia, termo que designa a falta de palavras referentes a sentimentos. Muitas crianças e adultos traumatizados não têm como descrever o que sentem, simplesmente porque não conseguem identificar o significado de suas sensações físicas. Podem demonstrar fúria, mas a negam. Podem demonstrar terror, mas afirmam que estão bem. A incapacidade de discernir o que é que acontece no corpo faz com que percam o contato com suas necessidades e para eles é difícil cuidar de si mesmos, assim como comer a quantidade certa de alimento na hora correta ou conciliar o sono de que necessitam. Tal como minha tia, os alexitímicos substituem a linguagem da emoção pela linguagem da ação. Então a pergunta: o que você sentiria se visse uma jamanta avançando na sua direção a 130 km por hora? A maioria das pessoas responderia: eu ficaria muito assustado ou eu morreria de medo. Um alexitímico diz: o que eu sentiria? Não sei, eu sairia da frente. Esses indivíduos costumam registrar emoções como problemas físicos e não como sinais de alguma coisa que mereça sua atenção. Em vez de sentir raiva ou tristeza, sentem dores musculares, distúrbios intestinais ou outros sintomas para os quais não há motivo. Cerca de 3/4 dos pacientes com anorexia nervosa e mais da metade dos pacientes com bulimia ficam desnorteados com suas sensações emocionais e têm muita dificuldade para descrevê-las. Quando pesquisadores exibiram fotos de rostos coléricos ou atormentados, alexitímicos, eles não foram capazes de avaliar o que é que aquelas pessoas estavam sentindo. Uma das primeiras pessoas a me falar de alexitimia foi o psiquiatra Henry Crystal, que trabalhou com mais de 1.000 sobreviventes do Holocausto em seu estudo sobre trauma psíquico em massa. Crystal, ele próprio sobrevivente de campos de concentração, constatou que muitos dos seus pacientes eram profissionais bem-sucedidos, mas os seus relacionamentos mais próximos eram frios e distantes. Reprimir os sentimentos lhes permitira cuidar de suas atividades mundanas, ao preço de aprender a bloquear suas emoções antes avassaladoras. Consequentemente, não entendiam mais o que é que sentiam. Poucos tinham interesse por terapia. Paul Frewen, da Universidade Western Ontario, fez uma série de tomografias cerebrais em pessoas com TEPT, que sofriam de alexitimia. Uma paciente lhe disse: não sei o que sinto. É como se a minha cabeça e o meu corpo não estivessem ligados. Eu vivo num túnel, num nevoeiro, e não importa o que aconteça. A reação é sempre a mesma: torpor, nada. Tomar um banho de espuma, ser queimada ou estuprada, dá no mesmo, meu cérebro não sente. Frewen e sua colega Ruth Leniels verificaram que, quanto mais as pessoas estavam desconectadas de suas sensações, menos atividade havia nas áreas de autopercepção do cérebro.
Traumatizados costumam ter dificuldades para perceber o que é que se passa em seu corpo. Por isso, a reação deles à frustração não tem nuances. Em geral, reagem ao estresse de duas formas: ou se desligam, ou com fúria desmedida. Não importa a reação, muitas vezes eles não sabem dizer o que é que os aflige. A incapacidade de manter contato com o próprio corpo contribui para sua bem documentada falta de autoproteção e seus elevados índices de revitimização, assim como para a enorme dificuldade em sentir prazer, em sentir gratificação sexual e ter uma sensação de importância. Alexitímicos só conseguem melhorar aprendendo a reconhecer a relação entre as sensações físicas e as emoções, mais ou menos da mesma maneira que os daltônicos penetram no mundo da cor aprendendo a distinguir e apreciar tonalidades de cinza. Como minha tia e os pacientes de Harry Crystal, em geral eles relutam em fazer isso. A maioria parece ter tomado a decisão inconsciente de que continuar a ver médicos e tratar doenças que não passam é melhor do que o esforço doloroso de enfrentar os demônios do passado. Despersonalização. O próximo degrau descendente na escada que leva à perda da identidade pessoal é a despersonalização, perder a percepção de si mesmo. A tomografia do cérebro de Uth, no capítulo 4, traz com seus vazios uma ilustração clara do que é despersonalização. Certa vez, tarde da noite, foi assaltada num parque perto de casa, e como se estivesse flutuando sobre a cena, me vi jogado na neve, com uma pequena ferida na cabeça, cercado por 3 adolescentes armados de facas. Dissociei a dor dos cortes que eles fizeram em minhas mãos, e não senti medo, enquanto negociava com toda a calma a devolução da minha carteira vazia. Acredito que não me tornei uma vítima de transtorno de estresse pós-traumático, em parte porque estava bastante curioso quanto a vivenciar uma experiência que eu já havia estudado tão detidamente em outras pessoas, em parte porque tinha ilusão de que seria capaz de fazer um retrato falado dos assaltantes para mostrar à polícia. É claro, eles nunca foram pegos, mas a minha fantasia de vingança deve ter me proporcionado uma gratificante sensação de agência. As vítimas de traumas não têm a mesma sorte, sentem-se separadas de seus corpos. Uma excelente descrição da despersonalização foi feita pelo psicanalista alemão Paul Schilder, que escreveu em Berlim em 1928. Para a pessoa despersonalizada, o mundo parece estranho, peculiar, exótico, onírico. Os objetos às vezes parecem ter se encolhido de uma maneira estranha, às vezes parecem planos. Os sons parecem vir de longe. Da mesma maneira, as emoções sofrem acentuada alteração. Os pacientes se queixam de não sentir nem dor, nem prazer. Tornaram-se estranhos para si mesmos. Fecha aspas. Fiquei impressionado quando soube que neurocientistas da Universidade de Genebra haviam induzido sensações semelhantes à experiência de estar fora do corpo, aplicando fracas correntes elétricas num ponto específico do cérebro, a junção temporoparietal. Em uma paciente, tal corrente produziu a sensação de que ela pendia do teto e olhava para o seu próprio corpo. Em outra paciente, induziu uma estranha sensação de que havia alguém de pé atrás dela. Essa pesquisa confirma o que nossos pacientes nos dizem, que o self pode se desligar do corpo e levar uma vida como um espírito, uma vida própria. Lenius e Frewen, bem como os pesquisadores da Universidade de Groningen, nos Países Baixos, fizeram tomografias de pessoas que tinham dissociado seu terror e descobriram que os centros cerebrais do medo simplesmente se desligavam quando elas recordavam um evento. Seja amigo do seu corpo. Pessoas traumatizadas só podem se recuperar depois que se familiarizam com as sensações em seu corpo e as tratam bem. Estar assustado significa viver num corpo sempre em guarda. Indivíduos raivosos vivem num corpo raivoso. O corpo de crianças que sofreram abusos está sempre tenso e na defensiva, até elas encontrarem um meio de relaxar e se sentirem seguras.
Para mudar, as pessoas precisam tomar consciência das suas sensações e da maneira como o próprio corpo interage com o mundo que as rodeia. A autoconsciência física é o primeiro passo para se libertar da tirania do passado. Como as pessoas podem se abrir e explorar seu mundo interno de sensações e emoções? No consultório, eu começo o processo aconselhando os pacientes a anotar e depois relatar as sensações do seu corpo. Não emoções como cólera, ansiedade ou medo, mas as sensações físicas sob as emoções, debaixo das emoções. Pressão, calor, tensão muscular, formigamento, um vazio e assim por diante. Peço também que identifiquem sensações associadas ao relaxamento ou ao prazer, ou que prestem atenção em mudanças físicas sutis, como um aperto no peito, ou um incômodo na barriga quando falam sobre fatos negativos, que, segundo eles, não os incomodavam. Dar-se conta de sensações que pela primeira vez pode ser bastante aflitivo e precipitar flashbacks nos quais as pessoas se curvam ou mostram posturas defensivas. Essas posições do corpo são reencenações somáticas do trauma não digerido. E é muito provável que representem as posturas que elas tomaram quando ocorreu o episódio. Nesse ponto, imagens e sensações físicas podem dominar os pacientes. E o terapeuta deve conhecer bem os meios de deter essas torrentes de sensações e emoções para impedir que eles passem por um novo trauma quando revivem o passado. Muitos professores de ensino fundamental, enfermeiros e policiais se tornam muito hábeis em acalmar reações de terror, pois lidam quase todos os dias com pessoas descontroladas ou dolorosamente desorientadas. Com enorme frequência, entretanto, os médicos prescrevem remédios, como Abilify, Zyprexa e Seroquel, em vez de ensinar a enfrentar essas reações físicas penosas. É claro que a medicação apenas embota as sensações e em nada contribui para resolvê-las ou transformá-las em aliadas. O caminho mais natural que os seres humanos buscam para se acalmar quando estão perturbados é procurar amparo em outras pessoas. No entanto, isso leva pacientes que foram brutalizados ou sexualmente abusados a enfrentarem um dilema. Ao mesmo tempo que anseiam desesperadamente o apoio humano, aterrorizam-se com a perspectiva de contato físico. A mente, então, precisa ser reeducada para perceber sensações físicas, enquanto o corpo tem de ser ajudado a tolerar e apreciar o aconchego do contato alheio. Pessoas que carecem de percepção emocional podem, com a prática, relacionar suas sensações físicas a eventos psicológicos. Pouco a pouco, conseguem ir se religando a si mesmos. Ligar-se a si mesmo e aos outros. Encerro esse capítulo com o estudo final, que demonstra o custo da perda do corpo. Depois que o Ruth Lanius e seu grupo escanearam o cérebro em ponto morto, concentraram-se em outra questão da vida cotidiana. O que é que ocorre com vítimas crônicas de trauma quando fazem contato visual? Muitos de meus pacientes são incapazes de fazer contato visual. Percebo de imediato a gravidade de seus problemas pela dificuldade que demonstram para olhar em meus olhos. No fim das contas, eles têm nojo e não suportam que eu veja como são horríveis. Nunca tinha me ocorrido que esses sentimentos de vergonha se traduziriam em ativações anormais do cérebro. Ruth Lanius mais uma vez mostrou que a mente e o cérebro são indistinguíveis. O que acontece em um fica registrado no outro. Lanius comprou um dispendioso instrumento com o qual apresenta um personagem em vídeo a uma pessoa que se submete a uma tomografia. Nesse caso, o personagem lembrava um amável Richard Gere. O personagem pode se aproximar de frente, olhando direto para a pessoa, ou num ângulo de 45 graus, olhando de lado. Tal disposição permitia comparar os efeitos de um contato visual direto com os de um olhar lateral sobre a ativação do cérebro. A diferença mais acentuada entre sujeitos, entre aspas, normais de um grupo de controle e indivíduos com trauma crônico estava na ativação do córtex pré-frontal,
em resposta a um olhar direto. O córtex pré-frontal, em geral, nos ajuda a avaliar a pessoa que caminha em nossa direção, e nossos neurônios espelho auxiliam na percepção das suas intenções. No entanto, no caso dos pacientes com transtorno de estresse pós-traumático do experimento, nenhuma parte do lobo frontal foi ativada, o que significa que eles não sentiam curiosidade alguma em relação ao estranho. Só exibiam intensa ativação na profundeza dos cérebros emocionais, as áreas primitivas chamadas de substância cinzenta periaquedutal, que geram sobressalto, hipervigilância, a postura de se encolher de medo e outras condutas autoprotetoras. Não havia ativação alguma em qualquer parte do cérebro envolvida em relações sociais. Quando eram olhados, simplesmente entravam no modo sobrevivência. E o que é que isso significa no tocante à capacidade desses indivíduos para fazer amigos e lidar com pessoas? O que isso significa para a terapia desses pacientes? Uma vítima de transtorno de estresse pós-traumático pode confiar ao terapeuta seus medos mais profundos? Num relacionamento autêntico, devemos ser capazes de ver o outro como alguém separado, com as próprias motivações e intenções. Embora precisemos assumir uma posição clara e firme, também precisamos reconhecer que as outras pessoas têm suas próprias ideias. O trauma pode tornar tudo isso brumoso e cinzento.